Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvintes da Rádio Unaerp. Eu sou a Maju Petroni e estou com a Flávia Coneglian. Boa noite, ouvintes. Nós somos da 8ª etapa do curso de jornalismo e somos as idealizadoras do blog Fitless. Como parte do projeto multimídia que envolve o blog, hoje estamos ao vivo para falar sobre o transtorno de distorção de imagem. Para entendermos um pouco mais sobre esse tema, convidamos a psicóloga Emily Cristina Masson Mazzini, que está se especializando em análise do comportamento, e inclusive a defesa do trabalho de conclusão da graduação em psicologia da Emily foi referente à distorção de autoimagem corporal relacionada a transtorno depressivo em estudantes universitários. Seja muito bem-vinda, Emily. Obrigada, Maju. Obrigada, meninas, pelo convite de estar aqui com vocês. E principalmente, de falar sobre um tema tão importante que é a distorção da imagem. Que tá tão atual, né? Exatamente. Bom, para iniciar, você poderia esclarecer o que é o distúrbio de distorção de imagem? Certo. Quando a gente fala de distorção de imagem, é quando o indivíduo se percebe, que há algo irregular no seu corpo, de forma imaginária, ou às vezes ele mesmo se vê de uma forma muito aumentada, um mero defeito, um pequeno defeito, de uma forma muito excessiva. Hoje já tem diagnósticos, de acordo com o Código Internacional de Doenças. Hoje nós temos classificado essa doença como transtorno dismórfico corporal, que envolve justamente isso. O indivíduo ele se vê às vezes mais ou menos do que ele realmente é. Em casos mais severos, a parte do corpo que ele nem imagina ter, ou ele ignora ter, de tanto que aquilo é frustrante para ele. E quando esses sintomas aparecem, quando há algo que atrapalha sentimentalmente mesmo, emocionalmente, quando o corpo ele causa algo assim muito ruim no indivíduo, esse sofrimento muito grande, é quando há algo para ser trabalhado. É quando esse indivíduo precisa realmente de ajuda. E é isso. E, Emily, existe uma idade comum em que esse distúrbio se manifesta? Não existe uma idade comum. Mas se a gente for pensar, crianças e adolescentes, quando estão na escola, eles têm mais, chances de sofrerem bullying, E o bullying é um dos primordiais para desencadear a distorção corporal. Isso não quer dizer que, adultos, idosos, pessoas mais velhas não possam ter. Todos nós estamos suscetíveis a ter e apresentar esse tipo de distúrbio. E a gente sempre escuta falar de depressão, bulimia, anorexia. São condições desencadeadas pelos distúrbios? Na verdade, isso é uma pergunta bem complexa, porque não existe um que desencadeie o outro. Como que eu posso explicar isso? Uma pessoa depressiva, ela pode primeiro apresentar os sintomas depressivos e depois a distorção da imagem. Como ao contrário também. Primeiro a distorção da imagem e depois os sintomas depressivos. Que foi justamente isso que foi o embasamento da minha defesa, Onde falta estudos nessa área, invocando o que vem primeiro. E não se tem respostas. Certo? Eu imagino que o diagnóstico ele seja bem complicado, justamente por conta disso que você falou. Como é feito esse diagnóstico para saber o que desencadeou, da onde surgiu esse transtorno? Exatamente. Como que é feito o diagnóstico? Em sessão de terapia é analisado todo o histórico do indivíduo, desde o momento do nascimento ao momento da criação, toda a história de vida. E aí é onde é avaliado o que desencadeou, o que está envolvido na vida daquele indivíduo que levou a ele a desenvolver esse tipo de distúrbio. É isso que a gente avalia. Tá. E atualmente existe um balanço geral de quantas pessoas apresentam essa condição aqui no Brasil? Existe. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o distúrbio da imagem relacionado ao próprio corpo é um fator muito comum. E cerca de 150 mil pessoas por ano são diagnosticadas. Muita gente. Esse distúrbio tem cura? Na verdade, a gente não fala muito em cura, mas a gente fala em diminuição dos sintomas. A gente trabalha para diminuir os sintomas, porque vamos supor que ele diminuiu os sintomas, ele não apresenta mais nenhum tipo de distorção da imagem do corpo, ele se aceita.
Porém, acontece alguma coisa com aquele indivíduo, pode ser fatores emocionais, fatores ambientais, cultural, familiar, que muitas vezes interfere e que ele retoma, ele volta a ter de novo o distúrbio. Então, a gente não pode falar em cura nesses casos, né? Mas a gente pode falar em alívio dos sintomas. Pode ter sempre um fator que pode desencadear novamente. Falando Exatamente. de sintoma, como que as pessoas que elas estão perto, elas estão convivendo com uma pessoa que já tem, assim, essa predisposição para desenvolver esse tipo de distúrbio, como as pessoas elas podem perceber os sintomas mais comuns? Tem isso? Tem, claro. Quando a gente percebe, assim, que alguma coisa... Na verdade, a gente tem que se conhecer, né? Quando alguma coisa não vai bem com a gente, já é um sinal de alerta. Opa, alguma coisa não tá bem comigo. É onde eu preciso buscar ajuda de fato. E a terapia é muito importante nesses casos, que é onde muitas vezes parece tudo muito confuso pra gente. E é na terapia, em conversas, na relação terapêutica que a gente vai descobrindo e desenvolvendo o autoconhecimento, que ele é tão importante, se conhecer. Sim. Então, os sintomas, eles podem surgir de maneira bem singela. Eu estou insatisfeita com a minha barriga, que é a coisa mais comum hoje, né? Insatisfeita com os meus braços, insatisfeita com o meu rosto. Então, já é um sinal de alerta para esse indivíduo. Os sintomas são somáticos, então começa com pequenas coisas, mas aos poucos vão desencadeando outras. Exatamente, porque às vezes a gente acha que é uma besteira, né? Eu não gosto da minha barriga, mas... tanta gente não gosta, e aí isso acaba ficando no nosso inconsciente e acaba fazendo um mal que não vai fazer pra outra pessoa, por exemplo. Exatamente. Né? E tem sintomas que são físicos, assim... Quando a gente fala em distorção de imagem, é mais relacionado ao próprio corpo. Então, por isso que é mais físico, é em relação à própria aparência do indivíduo. Mas, assim, os sintomas que eu falo, meio que, por exemplo, o sintoma da bulimia. Aí ele é físico, porque a pessoa, ela provoca, né, o próprio vômito. Então, isso tem a ver, pode ser um sintoma relacionado a isso. Sim, um sintoma emergente, assim, que a pessoa tem que buscar ajuda, exatamente. Porque, por exemplo, se a gente tá convivendo com uma pessoa que tá tendo esse distúrbio, igual você falou, ela tem que se conhecer, tudo. Mas pra poder ajudar uma pessoa, aí acho que já tem que estar numa condição mais crítica, né? Pra você perceber que ela realmente tá tendo um problema, né? De distúrbio de imagem tão grande. Exatamente. Porque, às vezes, assim, hoje se tornou tão comum, né? As pessoas reclamarem do próprio corpo. Exatamente. Que, às vezes, a gente acha que é besteira. É só não comer chocolate. É só não comer... iFood, Fecha né? a boca. Fecha a boca. Porque a gente escuta isso, né? Exatamente. Bom, e assim, o tratamento, quais são os tratamentos disponíveis? Assim, a gente fala de terapia, mas existe algum momento que precisa entrar na medicação, por exemplo? Com certeza. Quando os sintomas, eles se tornam, né? Fogem muito do controle, que é justamente aqueles casos que eu falei, que chegam indivíduos no consultório que não conseguem nem se reconhecer olhando no espelho. Caramba. Que são situações, assim, extremas. Então, é preciso procurar ajuda, normalmente psiquiátrica, né? Para entrar com a medicação. Mas a medicação, ela vai aliviar os sintomas físicos e falta a parte emocional, que é onde nós entramos enquanto psicólogos. Que se não for tratado, por exemplo, a pessoa, tomei o remédio e melhorei, mas eu não tô trabalhando o meu psicológico. Passou o efeito do remédio... Ela vai voltar a ter. Geralmente, esse tratamento costuma durar quanto tempo? E como que você sabe que aquele paciente pode ter alta da condição que ele estava? O tempo, ele não tem como a gente determinar, porque depende do desenvolvimento de cada paciente na terapia. Mas, na medida que as queixas elas vão diminuindo no decorrer da sessão, é onde a gente já entra com o processo de alta terapêutica. E a alta terapêutica, como que ela se dá? No espaçamento das sessões. Então, se antes eu vi o paciente uma vez na semana, eu passo a ver ele uma semana sim e uma não. E assim por diante, afastando cada vez mais as sessões. Ai, que legal. Esse quadro, ele pode evoluir para condições extremas, como o suicídio, por exemplo? Com certeza. Existem casos comprovados. Porque o suicídio, normalmente, é uma forma de aliviar o próprio sofrimento, né? Como se fosse uma saída, uma solução para aquilo. Então, são os casos mais extremos que não vê solução em nada. Eu já não vejo mais solução. Eu estou insatisfeita com o meu corpo, eu estou insatisfeita comigo mesma. E a solução é eu me matar. É isso que acontece.
tem uma maneira para prevenir que esse distúrbio se manifeste? Ou, por exemplo, tem pessoas que já nascem com essa predisposição de se sentir mal com o corpo e nunca se sentir bem, sempre achar o outro mais bonito e por aí vai. A grama do vizinho é mais É mais verde. verde. Existe sim. Existem fatores genéticos que nós podemos elencar, fatores biológicos, fatores sociais, psicológicos, culturais. Então, na verdade, não que a pessoa nasça com, né, mas ela vai desenvolvendo esse tipo de sintomas, de percepção e de condutas. Você falou desses fatores culturais, eu fiquei um pouco curiosa. O que seria, na verdade, esses fatores culturais? O que a sociedade impõe? Exatamente. E hoje a gente tem muito da tecnologia, né? Então, principalmente nas redes sociais, existe aquele corpo perfeito, aquele padrão de corpo para ser seguido. E se eu estou fora daquele padrão, é onde eu me desmotivo e acho que eu não estou dentro dos padrões normais e é onde eu desenvolvo e desencadeio esses sintomas, levando a sintomas depressivos, bulimia, anorexia, por não estar dentro do padrão. Essa é até uma pergunta que a gente tinha até deixado separada aqui, né? Se, na sua opinião, as redes sociais elas estão contribuindo para Com aumentar certeza. esse quadro. Sim, se antes a gente tinha um número por ano de pessoas, você acha que com o uso da internet ele aumentou? Aumentou e existem estudos que falam muito disso, né? A internet hoje ela impõe muitas coisas, como, por exemplo, a do corpo perfeito. E isso, se a pessoa não segue ou não consegue ter, é onde vai aumentando o número de quem adquire o transtorno dismórfico corporal. Ele tem até um nome, transtorno Dismórfico corporal. Que Isso. é a mesma coisa, não a é? mesma Porque eu fiquei coisa. confusa de como chamar. Eu vi que tem várias formas de chamar, né, Várias. esse distúrbio. Esse distúrbio, exatamente. Mas ele é mais conhecido como transtorno dismórfico corporal. Não sei, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas que precisam aceitar acho que o corpo do jeito que são? Claro. Na verdade, assim, acredito que o nosso corpo, ele é aquilo que a gente preconiza ter, é aquilo que nós somos enquanto pessoas, e nós temos que nos valorizar. Não esperar que o outro nos valorize, ou não esperar que as redes sociais nos valorizem enquanto pessoa. Nós somos quem nós somos, independente do que as pessoas acham, deixam de pensar, né? E envolve isso muito autoconhecimento. Então, se nada disso está acontecendo, ou se as pessoas têm algum problema que precisam ser resolvidos, é importante buscar ajuda. Que seja com um psicólogo, com um amigo, com um vizinho, mas que peça ajuda. Porque hoje as pessoas elas se retraem muito. Tem medo de falar, medo de se expor. Às vezes criam figuras nas redes sociais, assim, para se expor de uma maneira... O que mais se vê, né? diariamente, né? Diariamente. E por medo de conversar, de falar com o outro pessoalmente. Então, na rede social eu posso ser o que eu quero a qualquer momento, eu posso falar o que eu quero, eu posso dizer o que eu quero. E, pessoalmente, a gente fica muito com medo do que o outro vai pensar. E tá cara a cara com o outro é muito difícil, né? E quando a gente não vê o outro na rede social, é muito mais fácil de eu me expressar, porque eu não tô frente a frente com ele. Exatamente. Até porque é até uma proposta que a gente fala no nosso blog, que é aquilo da pessoa, ela tá... mostra a vida dela perfeita numa rede social, e aí a pessoa, e ela tá lá indicando o que a outra pessoa tem que fazer. E aí a outra pessoa tá ali vendo e ela fala, nossa, então pra eu ser perfeita igual ela, eu preciso fazer o que ela faz. Mas o que funciona pra um, não necessariamente vai funcionar pra outro. Até porque é uma vida irreal, né? Hoje mesmo eu vi uma dessas blogueiras. Todo dia eu acordo cedo, eu organizo as minhas tarefas, aí eu treino, medito. Bom, geralmente... A gente acorda cedo, tem que trabalhar, então é irreal. Eu acho que essa questão cultural que você falou, né? A pessoa tá ali.
Ela trabalha com isso, então é lógico que ela vai ter mais tempo para se dedicar a isso. Mas e as outras pessoas que têm uma rotina completamente diferente? E depende de outras coisas, não do próprio corpo para sobreviver, assim. Eu não preciso mostrar o meu corpo para sobreviver. Que a maior parte dessas meninas hoje, elas usam do corpo para se promover e para ganhar dinheiro, Exatamente. né? E a realidade hoje nossa é diferente. Nós temos a nossa profissão, que é muito diferente. Então, são pensamentos diferentes, realidades diferentes, culturas diferentes, ambientes familiares muito diferentes. E que a gente precisa olhar mais para nós e não para o outro. Tentar ser o que o outro é. Não, tentar ser o que nós somos, de fato. Isso é muito importante. Ótimos Muito conselhos. obrigada. Nós ouvimos a psicóloga Emily Cristina Masson Mazzini, que falou sobre o transtorno de distorção de imagem. Emily, muito obrigada pela sua participação e por esclarecer as principais dúvidas desse assunto que é tão delicado e está muito importante atualmente, como nós comentamos. Obrigada a vocês, meninas. É um prazer estar com vocês. Para quem tiver interesse em conhecer o nosso blog Fitless, acesse o site www.blogs.jornalismounaerp.com.br/Fitless e nos acompanhe nas redes sociais. O Facebook é o Fitless e o Instagram, @fitlessblog. Além disso, estamos presentes no YouTube. O nome do canal é Fit_Less. Até mais! Até mais!